Oi, gente, meu nome é Camille, eu sou vestibulanda de medicina e hoje eu vou falar pra vocês como que eu vou estar estudando nesse ano de 2026. Bom, eu separei alguns tópicos aqui dos quais eu acho bem interessante falar com vocês e o primeiro tópico é sobre cursinho. Gente, vocês fazerem uma boa escolha de um cursinho é primordial, principalmente pra mim. Esse ano foi o ano que eu troquei alguns cursinhos, né? Então, assim, eu troquei ali a parte de matemática, a parte de química, com professores muito bons e que, tipo, eu confio totalmente no trabalho dele, pelo que eu vi, né? Agora nas férias eu tava estudando um pouco, vendo algumas aulas deles e, tipo, assim, é incrível como eles conseguem simplesmente te fazer aprender em tão pouco tempo. Então eu acho muito legal a gente ter professores que saibam pensar como o Enem pensa, né? Porque afinal de tudo não é só conteúdo, o Enem ele é uma prova cansativa que requer muito estratégia de prova, né? Então o professor Moisés, ele é médico e professor de química, então eu já vou começar por ele, já que eu falei dele. Vai ser o cursinho de química que eu vou fazer, cursinho com o professor Moisés Medeiros, vou ver se eu deixo o arroba dele aqui ou o Instagram. Ele é médico e professor de química, então eu acho que ele, mais do que ninguém, trabalha essa parte aí de estratégia de prova, então é muito importante na plataforma dele ter um banco de questões, tem flashcard dentro da plataforma, são aulas ao vivo e elas ficam disponíveis na plataforma também. Então eu gosto muito dessa metodologia de aula ao vivo porque eu meio que me sinto num presencial, né? E vocês podem ver que tem vídeo aqui antigo de eu no presencial, mas esse ano eu optei por não fazer presencial, né? A única matéria que eu vou fazer presencial é física, que é com Isaac. E aí o segundo cursinho, né, que vai ser o cursinho de física com Isaac, é o Isaac Soares. Gente, eu faço cursinho com o Isaac já faz 2 anos, já vou entrar pro meu terceiro ano. Fiz um ano de presencial. Ano passado, 2025, eu fiz como aluna e parceira também. E esse ano também vou fazer um online junto com o presencial, sabe? Então eu vou intercalar um pouco um presencial com online, justamente na parte de tirar dúvidas, que é a monitoria, já que no online a gente tem monitoria 2 vezes na semana. E pós-aula no presencial eu pretendo voltar para casa para poder estudar o conteúdo, enfim. Isaac também é um professor que eu indico para todo mundo que não tem base em física, justamente porque eu de fato comecei do zero com Isaac. Então eu comecei no meu presencial me sentindo uma burra, literalmente, porque eu via todo mundo respondendo as coisas nas aulas e eu ficava assim, pô, gente, o que vocês estão falando? E aí, com o tempo, né, ali, quando eu comecei ano passado, fui ter minha aula no online, né, a primeira aula no online com o Isaac, eu falava, gente, eu já sei isso. Tipo, calma, não é tão difícil, calma, não tô demandando muito tempo. E às vezes eu via as pessoas falando no grupo do WhatsApp, gente, eu não tô entendendo, ou nas mentorias eu tô com dificuldade. E eu ficava tipo, cara, eu não tô com dificuldade nisso. Então aí eu entendi que eu consegui construir toda a minha base de física em um ano com o Isaac. Então, assim, eu acho que vale super a pena você fazer física com o Isaac, principalmente se você não entende nada de física, porque ele não deixa você sair das monitorias com dúvida. Então, tipo, ele vai saber exatamente quando você entender, até pelo seu tom de voz, ele vai falar, ó, você não entendeu, né? Então ele vai ver ali uma forma de te explicar, talvez de uma forma um pouco mais dinâmica, uma forma mais direta ali, dependendo do seu perfil, para fazer você entender as questões. Então eu acho que esse contato que a gente tem com o professor nas monitorias ao vivo faz toda a diferença. O terceiro curso que eu vou estar utilizando é o curso do professor Rona Epson, Matemática Criativa, que ele teve 11 alunos nota máxima no Enem de 2024. E, gente, eu fui muito criteriosa para selecionar os professores que eu ia ter comigo no ano de 2026, porque eu pretendo, né? Não, todo ano a gente fala isso, né? Mas eu, de fato, pretendo que esse seja o meu último ano de cursinho. Então, eu tô, assim, realmente selecionando as coisas que são... as coisas que fazem mais sentido para mim, sabe? Então, é isso que eu tô tentando focar mais. O Nepson, ele teve 11 alunos nota máxima no Enem 2024. Esse ano também teve aluno nota máxima. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês. E vários outros alunos que tiraram notaço em matemática. Eu tive acesso à plataforma, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada ali no projeto Nivelando, que é um projeto que ele é um pouco mais aprofundado que a matemática básica, né? A gente tem um módulo ali de matemática básica, mas a gente tem um projeto Nivelando que ele é um projeto mais aprofundado na matemática básica, como se fosse, tipo assim, matemática 0 do 0, sabe? Então tem aulas de 2 mais 2, né, 2 menos 2, multiplicação. E uma coisa que eu diria pra vocês é, não sejam ignorantes.
por pensar, eu sei tal assunto, não vou fazer tal assunto, não vou ver. Eu sei como que faz uma conta de soma, não vou ver uma conta de soma. É óbvio como se faz uma conta de soma. Mas vejam por quê. Nessas aulas, além das contas de soma ali, ele vai estar te ensinando como resolver uma conta de soma mais fácil, como resolver uma conta de multiplicação mais fácil, como simplificar aquilo. Então, assim, faz todo sentido você dedicar um tempo, porque uma coisa que eu já vi de um professor de concurso público, que se chama Evandro, se eu não me engano, é que não adianta você comprar uma galinha se você não tem um galinheiro. Ou seja, não adianta você querer avançar em matemática se você não sabe o básico, que é o essencial para todas as partes da matemática. O quarto cursinho que eu vou estar utilizando é o curso da Fernanda Pessoa para linguagens e redação, e eu tô vendo ainda se vai ser na parte de humanas também. O curso da Fernanda é essencial para mim, linguagem e redação. Faço Fernanda desde o meu terceiro ano do ensino médio. No meu primeiro ano de cursinho, com o curso da Fernanda, eu consegui tirar 940 na redação do Enem, né? Foi online, inclusive, que foi no meu terceiro ano. De fato, é um cursinho que é, tipo, totalmente inegociável para mim na parte de redação e linguagens, porque me fez evoluir muito em pouco tempo. Então, foi ótimo. O curso da Fernanda também sempre tá mudando, sempre tem coisas novas, repertórios novos, e isso é bem legal. Ah, sim, e outra coisa que eu acho que eu já falei aqui no YouTube, eu não sei, mas eu saí de 800 para 940 em um ano com o curso da Fernanda. Então, foi um curso que fez total diferença, eu fiz presencial também com algumas matérias. E, sim, esqueci de falar pra vocês, e biologia também eu vou fazer lá com o curso da Fernanda, que é com o professor Jones. E eu vou deixar aqui pra vocês o curso, né, que eu acho que a maioria de vocês conhece, porque tem vídeo aqui pelo tour do curso da Fernanda. Enfim. E por fim, não é um cursinho, mas é uma plataforma. É a plataforma da estuda.com, que é uma plataforma de questões. E lá na frente, no tópico de questões, eu vou explicar pra vocês como é que eu vou estar usando essa plataforma, mas simplificando, é uma plataforma que tem mais de 200 mil questões de diversos vestibulares. Então, assim, é uma coisa que vai me ajudar muito, principalmente quando eu precisar de um tópico mais específico. Sobre método de estudo. Eu ainda não tenho um método 100% formado, mas coisas que são inegociáveis para mim no estudo simulados. Então, eu tô tentando ver como é que eu faço para encaixar simulados fracionados durante a semana, até porque quem vai montar minha estratégia de estudo, meu horário de estudo, é o meu professor de física que eu falei para vocês, Isaac, que inclusive ele monta de todos os alunos, porque a gente tem acompanhamento com ele. Horário de estudo, estratégia, essas coisas, mas é ele que vai montar. Eu testei um método ano passado que não funcionou muito bem pra mim, que foi o método de ver aula hoje e fazer questão amanhã. Só que eu sentia que ficava as coisas muito acumuladas pra fazer no outro dia. Então, meio que esse método não deu tão certo pra mim, então eu vou voltar pro método tradicional, que é ver aula, fazer questão e fazer as questões mais selecionadas daquilo do assunto mais específico ou do tópico mais específico que eu tô errando. Outra coisa que eu entendi, gente, com o tempo, é que você só vê aula, né? Na verdade, no meu primeiro ano de cursinho eu entendi isso, eu vou pro meu terceiro ano de cursinho. Primeiro ano de cursinho, eu entendi que você só vê aula não quer dizer que você estudou conteúdo, não quer dizer que você tá craque ali naquele conteúdo. Então, assim, foi uma coisa que no final do ano eu parei e falei, caramba, só ver conteúdo e fazer questão daquele conteúdo não quer dizer que eu sei aquele conteúdo. Então, eu preciso estar revisando, eu preciso estar fazendo simulado, eu preciso estar praticando mais. Então, assim, ver a aula não quer dizer que você sabe do conteúdo. Então, você realmente tem que fazer questões. E, gente, a parte mais importante, R. Tipo, vale muito mais a pena. É uma coisa que eu gostaria de ter ouvido no início é R. Porque errar, a gente tem que parar de ver o erro como uma frustração, e sim como uma chance de fazer tudo diferente. Porque errar é o que vai te fazer acertar mais. Porque aquilo que você já sabe, você já sabe. Você precisa acertar o que você está errando. Então, errar tem que ser uma coisa do tipo, caramba, eu realmente preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nesse tópico. Então, não ser aquela frustração do tipo, caramba, eu acertei 1 de 10 questões. Tipo, cara, eu errei 9 questões. Pega essas 9 questões que tu fez, vê quais foram os conteúdos que tu errou, assiste aula se for preciso e separa as questões em cada assunto desse que você viu. Por exemplo, se tu tá vendo que, tipo, do conteúdo de análise combinatória, tu tá errando questões de arranjos, que é dentro do assunto de análise combinatória. Então, tu vai lá, cria uma lista de estudos, as minhas listas de estudos, aí que a plataforma da estuda.com entra. Gente, uma pausa pra eu beber água. Um segundo. Falei muito. Enfim,
É aí que a plataforma da Estuda.com entra, que é onde eu separo os tópicos que eu vou ver. Então, eu separo o conteúdo, separo o que eu quero ver, que é matemática, o conteúdo, análise combinatória, princípio de contagem, enfim, e seleciono o que eu quero ver arranjos. E aí eu faço de 10 a 15, 20 questões de arranjo. Gente, na verdade, façam quantas questões vocês acharem que vocês precisam pra melhorar. Então, às vezes eu seleciono 10, mas às vezes 10 não é suficiente, porque eu tô errando muito, então eu preciso de mais 10, de mais 15. Eu realmente preciso melhorar naquele assunto, até que ele não seja um problema pra mim. Outra coisa que eu comecei a fazer no final do ano passado, quando tava perto da prova, foi um caderninho de erros. Então eu uso esse aqui pequenininho do Caderno Inteligente. Esse aqui é só de naturezas, então tem química, física e biologia. E tem um pouco mistura de história, enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, por exemplo, eu tava vendo as aulas do professor Moisés, e aí eu selecionei aqui, ó, o tópico de estado físico, a forma como ele explicou, porque foi uma forma que ninguém nunca me explicou, que eu achei tão genial que eu falei, cara, eu preciso ter isso no meu caderno de erro, mesmo que eu não tenha errado. Então, assim, tenta também ser uma coisa bem organizada, eu tento colocar o conteúdo em cima que eu fiz. E aí você, tipo, ó, por exemplo, pontos de hidrogênio, tá vendo? Eu coloco o conteúdo em cima, vou explicando aqui embaixo, tem pontos que são pontos chaves. Então, quando fala de tal palavra, quer dizer que é isso, sabe? Tipo, umas sacadas de alternativa, que eu acho muito legal você fazer. E de física também, essa aqui é de biologia, ó. Eu gosto de colocar com post-its assim também, porque eu acho que fica muito legal. Enfim, física também, total. Eu boto às vezes de lápis mesmo. Esse aqui é um método de circuito. Olha aqui, ó, mecânica. É tipo assim, uma mini revisão e também um caderno de erros. Porque além de colocar erro, eu gosto de fazer meio que uma mini revisão mega detalhada aqui. Outra coisa que eu pretendo fazer também como método de estudo é fazer um diagnóstico do meu simulado. Só que eu ainda não sei exatamente como eu vou fazer isso. O professor Isaac faz, porque dentro da plataforma dele a gente tem um simulado, que é o Simu Pro, do segundo dia. Então, ele mesmo faz um acompanhamento com a gente marca um acompanhamento e aí a gente consegue corrigir esse simulado, ele vai dar analisada, porque faz esse simulado, a gente já recebe um PDF, na verdade, se tiver. Você escolhe, né? Se você quer resolver na plataforma, se você quer imprimir um PDF. O importante é depois você realmente simular o tempo, que vai ser o tempo que vai estar na plataforma, e marcar as questões. E lá ele faz todo um diagnóstico que já vai direto pro professor, e o professor, no acompanhamento, ele explica pra você as coisas que tá ali cobrando. Então, eu acho muito legal essa parte. Então, eu ainda tô vendo se vai ser uma coisa mais minha, se eu vou deixar assim, enfim. É uma coisa que lá na frente, talvez no segundo semestre, a gente venha conversar sobre isso e eu diga, gente, mudou total. Quando mudar essas coisas, eu venho aqui contar pra vocês. Outra coisa que também pra mim tá sendo primordial é planejamento. Então, eu comprei esse planner do Caderno Inteligente, que a gente também tem cupom de desconto, eu vou deixar aqui pra vocês. Que, na verdade, eu montei esse planner, né, gente? Eu escolhi a capa, escolhi elástico, escolhi disco e escolhi o refil, mas vocês podem pegar o planner completo, que é esse daqui, ó, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar um modelo do planner, que é o total, que já vem com a capa dele própria mesmo, o tamanho, enfim. E aí vocês só compram lá, vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês esse. E aí eu personalizei, que eu acho que faz total diferença. A gente colocou um símbolo de medicina, vocês viram? Ai, ficou muito lindo. Enfim, e aqui, ó, eu gosto porque ele é um planner não datado. Então aqui você coloca o mês de janeiro e aqui eu coloco as coisas que eu fiz na semana. Esse aqui foi da semana passada, que eu comecei a estudar na quarta-feira. Enfim, e eu coloco. E eu ainda tô querendo deixar as coisas mais detalhadas, porque como eu costumo estudar matéria, então eu coloco, tipo, eu vou ver matemática hoje. Então quando eu vejo matemática, eu coloco um check, sabe? Eu não meio que me sobrecargo com assuntos, enfim, essas coisas. Eu separo um tempo pra estudar cada matéria. Matemática também é uma coisa muito negociável pra mim, porque eu preciso de matemática todos os dias. Eu não sei vocês, tem gente que tem um pouco mais de facilidade, mas eu realmente preciso, porque eu sou uma pessoa que eu esqueço muitas coisas. Então, assim, fazer matemática todo dia é o meu estudo ativo, é tipo o meu Enki, sabe? Então, é uma coisa negociável. Eu realmente preciso fazer matemática todos os dias, senão eu esqueço, né? Então, matemática é isso, todo mundo fala, matemática é prática, então não tem como negligenciar matemática, sem dúvidas. E esse aqui é o dessa semana, falta dar um check em algumas coisas. Gente, ainda tá assim, mais ou menos, né? Porque quem vai montar o meu horário de estudar é o meu professor, então eu meio que montei com base nas vozes da minha cabeça, que eu acho que está correto. Enfim,
Aí, basicamente é isso. E aqui, ó, você tem um resumo do mês que você pode colocar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour depois. E aqui tem os compromissos principais do mês também, né? Que é essa parte mais central aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Essa parte. Então, aqui você coloca simulados que você vai ter, enfim. Então, tenha um planner, tá? Se você quiser comprar da Caderno Inteligente, a gente tem cupom, mas isso aqui é primordial pra você, principalmente pra você organizar na sua cabeça o que você vai fazer durante toda aquela semana. Agora vamos pra parte de questões. Questão não é punição. Vocês precisam parar de dizer que errar é um problema, quando errar é a solução, né? Errar vai ser o que vai fazer você se destacar dos outros. Então, qual vai ser a minha estratégia para a parte de questões, né? A parte de questões vai ser, de fato, como eu disse para vocês, já ter o meu caderno de erro, fazer esse planejamento, e aí que entra o estuda.com, né? O que eu planejo com o estuda.com? Como vocês filtrarem as questões. Então, vocês conseguem selecionar o conteúdo, selecionar um tópico específico. Então, se você quer fazer análise combinatória, fatorização, e arranjos, sabe? Se você quer fazer arranjos e princípio da contagem. Então, assim, você consegue realmente selecionar o que você quer e o que você precisa. Gosto também do Estuda, porque se você selecionar, por exemplo, análise combinatória, porque você ainda não identificou qual a parte de análise combinatória você tem mais dificuldade, lá você consegue ver seu desempenho. Então, lá ele mostra o que você precisa melhorar, o que você precisa dar mais enfoque. Então, uma coisa também que eu digo pra vocês é: falem com o professor de vocês. Não tenham medo, não tenham vergonha. Porque, gente, é a vaga de vocês. Então, eu gostaria muito de ter ouvido isso. Eu não tenho medo de falar com os meus professores. Eu falo com os meus professores quando eu tenho dúvida. E se eu tenho alguma dúvida, assim, que é besta mesmo, tipo, corrigir questão, é ChatGPT. Tipo, todo mundo bota ele como um monstro de 7 cabeças, mas o ChatGPT, ele muitas vezes não tem resolução no YouTube. Então, o ChatGPT é o que vai te dar ali, te explicar direitinho. Se você fala, não entendi, ele vai te explicar. Você pede para ele te explicar cada alternativa, para você entender o porquê daquelas alternativas estão erradas. Então, eu gosto muito dos meus professores, porque normalmente eles explicam isso, o porquê que as alternativas estão erradas nas resoluções. Então, eu realmente consigo entender por que não é aquela alternativa. Separe também acerto de, tipo, acertei de verdade ou só chutei e distratou, né? Distratou é quando você fica em dúvida entre duas alternativas. Não quer dizer que você não sabe o conteúdo, quer dizer que você ainda precisa dar uma lapidada no conteúdo. Então, é uma coisa que eu tenho pra mim, né? Então, quando eu tô em dúvida entre duas, quer dizer que eu preciso lapidar o conteúdo, eu preciso estudar mais. Então, eu estudo mais um pouco. Então, vai ser esse método, né? Tipo, quando eu tiver, vou estudar, que é o que eu já faço normalmente. Enfim. E também outra coisa que eu vejo muita gente falando é que o Enem mudou. Mas uma coisa que eu acho negociável é você realmente praticar provas do Enem. Então, não resolver provas do Enem não é uma realidade pra mim, tá? Eu acho muito errado esse pessoal que fala, ai, não fazer prova do Enem. Gente, a gente tem que fazer sim prova do Enem. Se você já fez Enem normal, faz Enem PPL também. Então, fica intercalando Enem normal e Enem PPL, Enem normal. E tem vários outros Enem. Tem Enem digital, tem... Enfim, tem muita prova do Enem, mas eu indico vocês fazerem mais dos 10 últimos anos do Enem, que é o que é mais interessante. Então, vocês ficam ali fazendo Enem normal, Enem PPL, e no final ali vai dar 20 provas do Enem no total. Vocês conseguem fazer isso também pela plataforma da Estuda. Vocês selecionam o Enem, selecionam o ano, modelo de prova. Pronto, vocês conseguem resolver na própria plataforma. E eu acho interessante também porque na própria plataforma já vai mostrar o que vocês precisam melhorar. Então vai ser ótimo. Meu método de revisão. Revisão é flashcard. Pra mim, flashcard e caderno de erro. Então, o ENC é uma coisa que eu indico pra todo mundo, que é um método de estudo ativo, em que tu não tá na tua zona de conforto, que é realmente olhar a questão, olhar as alternativas. Tipo, pensa comigo, tu tá olhando as questões, olhando as alternativas e vendo quais opções você tem. No flashcard, no caso o ENC, você pode ver se você quer fazer de forma manual, mas eu gosto do ENC porque ele realmente é uma coisa mais programada, né? E ali tem meu desempenho, enfim, então eu realmente gosto de fazer no ENC. Vai te forçar a lembrar aquele conteúdo. Então não é uma coisa que tu tá vendo e tu fala, ah, verdade, é isso. Não, não é que você sai ali da sua zona de conforto pra realmente estudar, realmente revisar o conteúdo e realmente entender aquele conteúdo. Então eu acho isso muito importante, em que eu tenho de todas as matérias, exceto matemática,
alguns conceitos de química e física, mas como eu disse pra vocês, química já tem na própria plataforma, então eu vou estar usando os flashcards da plataforma de química. Simulados. Simulado é uma coisa que, como eu disse pra vocês, eu pretendo manter. Ainda tô vendo como é que eu vou fazer pra encaixar simulados fracionados, pra dar tempo de corrigir. Esse ano eu pretendo realmente focar em fazer mais questões, já que eu tenho uma carga de cursinho de 3 anos, fiz presencial e online. Então, alguns conteúdos eu já domino, mas não quer dizer que eu vou negligenciar, porque eu vou sim fazer questões desses conteúdos e, se for preciso, ver aula também, gente. Porque assim, ver aula, como eu disse pra vocês, não é que vocês estudaram o conteúdo, não quer dizer que vocês sabem o conteúdo porque vocês viram a aula, mas ali é essencial pra você estar revisando e melhorando as questões, sabendo que você precisa melhorar. Também pretendo treinar tempo de prova e estratégia. Então, assim, no simulado, isso é muito importante, principalmente no Enem. Então, essas coisas assim de simulado, realmente vai ser algo que eu vou ver mais específico com o meu professor Isaac, porque ele é que resolve essas coisas. Então, se mais pra frente mudar alguma coisa, eu venho aqui falar pra vocês daqui a uns 3 meses, mais ou menos, eu consigo vir e falar pra vocês mais ou menos o que mudou. Redação e humanas. Gente, essa parte é um pouco polêmica, né? Porque muita gente gosta de fazer modelo pronto em redação. Eu sou totalmente contra modelo pronto. Eu até sei que tem gente que tira, assim, nota boa. Só que, como a gente sabe, o Enem mudou. E nesse ano de 2026, as correções de redação do Enem não foram exatamente como todo mundo esperava. A título de curiosidade, eu tirei 940, mas eu fiz o curso da Fernanda. Então, assim, é como se a gente já esperasse essa nota, mas eu conheço vários colegas e pessoas que vieram falar comigo, que fizeram também, e que não conseguiram tirar uma nota boa. Realmente foi um descaso com todos os estudantes, esse último Enem, principalmente pelas questões vazadas, enfim. Então, uma coisa que eu quero fazer é dar o meu melhor, para não ter que me preocupar se acontecer essas coisas que aconteceram, como questões vazadas, TRI totalmente aí desvalorizada em algumas áreas, e redação, que foi o caso que aconteceu, né? De muitas, parecia que estava sendo sortida ali as notas de redação. Então, assim, é uma coisa que se faz a gente pensar muito. Mas eu digo pra vocês, não negligenciem redação, porque apesar de redação não ser a única que vai subir tua nota, ela realmente faz um diferencial. Então, assim, cara, já é quase 1000 pontos ali que tu precisa pra subir ali pra 800, então tu só tem que ver ali nas outras áreas. Então, não negligencie redação, estude redação. Redação não é fazer 3 redações na semana. Gente, nos anos que eu fiz, né, no meu primeiro ano, que foi o terceiro ano, eu fiz uma redação por semana. Dica: eu fazia redação pós-ver aula. Então, eu via aula de redação e fazia redação, para justamente não esquecer o que eu fiz e pôr em prática. E aí, depois eu corrigia aquela redação e eu via. E eu tentava, toda vez que eu ia fazer outra redação, comparar a redação que eu tava fazendo com a redação anterior, para saber exatamente o que eu tinha que fazer e o que eu tava fazendo. Se o que eu tava fazendo tava certo e tava fazendo sentido. Eu negligenciei muito humanas esse ano, principalmente a parte de sociologia e filosofia. Então é uma coisa que eu, de fato, não vou negligenciar esse ano. Realmente eu vou ver todas as aulas. Sociologia e filosofia é uma coisa que não tem como eu não ver aula, porque eu nunca dei uma prioridade pra isso, né? Mas aí, vamos lá, tá dando uma prioridade esse ano maior pra essas áreas. E realmente fazendo questões também. Eu sei que é um pouco chatinho, gente, filosofia e sociologia. Pra mim é muito. Perdoem pessoas de humanas, mas eu não gosto. Mas assim, não é a gente fazer o que a gente gosta, né? Tipo, é a gente fazer o que é preciso e a gente vai fazer o que é preciso esse ano. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeo que vocês querem aqui. Todos os meus cupons vai estar talvez aqui no decorrer desse vídeo e na descrição. Então, todos os cursinhos que eu vou estar utilizando, que eu falei aqui pra vocês, os cupons estão na descrição. Cupom de caderno inteligente, cupom de suplemento, cupom... Gente, todos os cupons que eu tenho tá aqui na descrição desse vídeo. Então, olha a descrição. Se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o like de vocês, que isso vai estar me ajudando muito e me incentivando muito a continuar a postar vídeo por aqui. E eu também peço que vocês deixem sugestões de conteúdo que vocês querem. Eu pretendo trazer um tour pelos alguns cursinhos que eu tenho, como o do Rona Epson, do Moisés. Eu só tô esperando as aulas começar, principalmente a do Rona Epson. E o de física eu tenho também. E o da Fernanda. Fernanda já tem, né? O Fernanda não mudou muita coisa, então se você quer ver algumas coisas do curso da Fernanda, olha aqui o vídeo do ano de 2025 que já tá aqui no canal.
E dos outros cursinhos vocês botam aqui nos comentários. Se mudar alguma coisa do curso da Fernanda Pessoa, eu posto aqui pra vocês. Me acompanhem lá no meu Instagram, que é onde eu realmente tenho um contato mais diário. Assim, o Instagram é onde eu mostro mais meu dia a dia, quando eu vou pra academia, enfim. E também no TikTok, tá? No TikTok, que a gente sempre tá conversando lá. Eu sempre tô comentando com vocês sobre os cursinhos, sobre algumas coisas. Então, assim, eu acho muito interessante vocês me acompanharem lá também. O link de todas as minhas redes sociais vai estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo!